Meia portuguesa oferecida ao Corinthians, Santos tem interesse em goleiro do Flamengo e o Palmeiras mira destaque do São Lourenço. Bora conferir essas e outras notícias em mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. De acordo com o jornalista Caio Leone, o Bahia está interessado no retorno do volante Flávio, que passou pelo clube entre 2018 e 2020. Atualmente, o jogador está emprestado ao Al Tawon, mas está em fim de contrato com Trabzonspor da Turquia, clube que detém seus direitos econômicos. Portanto, em julho, o meio-campista de 28 anos fica livre no mercado e pode retornar ao futebol brasileiro. Contudo, outras equipes também têm interesse no volante, como Cruzeiro, Fluminense e Vasco, que demonstraram interesse em contar com o atleta. Recentemente, Rogério Ceni deixou claro que o time não deve fazer altos investimentos na janela do meio do ano. O Goiás entrou na disputa pela contratação do atacante Zé Hugo, que pertence ao Azures do Paraná e está emprestado para o Vitória. O jogador perdeu espaço no rubro-negro e não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Goianiense por opção do técnico Thiago Carpini. Zé Hugo foi revelado pelo Farroupilha e acumula passagens por Botafogo da Paraíba, São Gabriel, Nova Mutum, Azures, Coritiba e Santo André. Em 2023, atuou em 13 partidas pelo clube paulista, emprestado pelo Azures, somando um gol e uma assistência. O Guarani também está interessado no atacante. O Botafogo tem interesse no zagueiro Joaquim e disputa com o Atalanta da Itália e o Real Betis da Espanha a contratação do jogador do Santos. Os três clubes já fizeram contato com o staff do jogador e buscam um acordo para a próxima janela de transferências. O Santos deseja receber no mínimo 12 milhões de euros, 68 milhões de reais na cotação atual para negociar o defensor de 26 anos. A melhor oferta até aqui foi do próprio Botafogo, apresentada na última janela de transferências do Brasil, encerrada em abril. Na ocasião, o Glorioso ofereceu 10 milhões de euros, 57 milhões de reais, mas a forma de pagamento não agradou a cúpula santista. Já o Atalanta e o Real Betis ainda não oficializaram uma proposta pela compra de Joaquim, mas os dois clubes já sinalizaram com o desejo de contratá-lo na janela de julho. Falando em Santos, o clube está interessado no goleiro Hugo Souza do Flamengo e que está emprestado para o Chaves de Portugal. O arqueiro chegaria como opção caso Gabriel Brazão, revelado na base do Cruzeiro, não convença a comissão técnica santista de que é uma boa opção para a titularidade. Essa será a primeira vez que ele terá a oportunidade de atuar numa sequência de jogos desde que chegou ao Santos em fevereiro deste ano. Após ter um bom início com a camisa do Flamengo, Hugo Souza acumulou muitas falhas, acabou perdendo espaço e foi emprestado. Pelo clube português, ele fez 27 jogos na última temporada. Por outro lado, o atacante Bruno Marques deve deixar o Peixe e retornar a Portugal para defender o Moreirense. Entre junho e janeiro, o jogador esteve emprestado para o Marítimo, onde fez um gol em 8 partidas. Bruno Marques não está nos planos de Fábio Carille e sequer entrou em campo desde que retornou a Vila Belmiro no início do ano. Vale lembrar que recentemente o Santos acertou a ida do atacante para o Remo, mas o atleta se recusou a atuar na Série C do Brasileirão. Depois disso, Bruno Marques foi afastado do Santos e deve deixar o clube no meio do ano para defender o Moreirense. O Palmeiras tem interesse na contratação de Agustin Giai, que defende o São Lourenço e atua como meio-campista e lateral direito. A diretoria do clube paulista aproveitou os encontros com dirigentes do São Lourenço antes das partidas entre os dois clubes pela fase de grupos da Copa Libertadores para entender melhor a situação do meio-campista. Contudo, o Verdão ainda não apresentou nenhuma proposta pelo jogador, mas os argentinos avaliam o jovem de 20 anos em 10 milhões de dólares, cerca de 56 milhões de reais na cotação atual. Agustin Giai está no elenco profissional do São Lourenço desde 2022 e é titular absoluto da equipe desde o ano passado. O São Paulo está tentando avançar nas negociações pelo lateral Alexandro, que está em fim de contrato com a Juventus. De acordo com o portal Gol Brasil, o executivo de futebol do clube, Rui Costa, gostaria de se reunir com o staff do atleta para discutir a possibilidade de transferência para o tricolor paulista. A conversa ainda não foi marcada, mas a diretoria acredita que se o jogador quiser atuar no Brasil, o clube terá prioridade para apresentar uma proposta. O lateral esquerdo ainda está pensando nos próximos passos de sua carreira e ainda não decidiu se voltará ao Brasil ou seguirá no exterior. E segundo o jornalista Thiago Fernandes, do portal Gol Brasil, o meia André Franco do Porto foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. Os agentes do atleta estabeleceram contato com o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, a fim de levá-lo ao Alvinegro na próxima janela. Contudo, ainda não houve nenhum avanço nas tratativas e a situação está sendo discutida com o técnico Antônio Oliveira, que considera uma contratação possível. Intermediários também tentaram levá-lo a Cruzeiro e Flamengo, mas ambas as conversas não avançaram. Revelado pelo Sporting Lisboa de Portugal, André Franco sempre atuou no futebol lusitano.
Ele teve passagem pelo Belenenses ainda nas divisões de base e defendeu o Estoril após a profissionalização. Em 2022, o Porto desembolsou cerca de 4 milhões de euros para contratá-lo em definitivo. O Atlético Mineiro fez uma consulta ao Corinthians pela contratação de Fausto Vera, que está sem espaço com o técnico Antônio Oliveira. Segundo a Itatiaia, o clube mineiro fez um contato para saber as condições de um possível negócio pelo meio-campista de 24 anos. Ainda não houve oferta formal do Atlético Mineiro e até o momento as partes tiveram apenas uma conversa inicial para saber a situação do jogador, que pelo Argentino Júnior foi comandado por Gabriel Milito, atualmente técnico do clube alvinegro. No Corinthians, Fausto Vera perdeu espaço após um ótimo início no clube. Em 2023 ele oscilou bastante e se tornou reserva da equipe e até hoje não conseguiu voltar à titularidade. O Villarreal da Espanha está interessado na contratação do lateral Fabrício Bustos do Internacional. O argentino tem contrato com o Colorado até o final da atual temporada e a partir de julho já pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça do Inter. Por outro lado, a equipe gaúcha está tranquila, pois há uma cláusula de renovação automática caso o jogador atue por pelo menos 45 minutos em 60% das partidas durante a temporada. Aos 28 anos, Bustos vem se destacando com suas atuações pelo Colorado, é um dos pilares do time e vem chamando a atenção de clubes europeus. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan. O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Rodrigo Caio. O contrato formalizado entre as partes tem validade de 6 meses até dezembro, com cláusulas de produtividade e possibilidade de renovação. O defensor de 30 anos foi aprovado nos exames médicos na última semana e será apresentado nos próximos dias. Rodrigo Caio foi uma indicação do técnico Renato Portaluppi, onde trabalharam juntos no Flamengo. Foi o próprio treinador a revelar que ele mesmo iniciou as conversas com o jogador sobre a possibilidade de atuar no Grêmio. O Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos tem conversas avançadas para contratar o meia Marco Reus, que está de saída do Borussia Dortmund. Aos 35 anos, o jogador já havia anunciado que não renovaria seu contrato com o clube alemão. Assim, fica livre para assinar com outro clube sem custos de transferência. Para bancar o salário do alemão, o clube precisaria se desfazer de um dos designated players ou contratar algum jovem jogador local com o primeiro contrato na MLS, algo semelhante ao que o Inter Miami fez com Jordi Alba e Luis Suárez. Pelo seu time do coração, o meia fez 424 jogos com 168 gols marcados e 100 assistências. Foram 5 títulos conquistados, 2 Copas da Alemanha e 3 Supercopas da Alemanha. O Real Madrid finalmente anunciou a chegada do atacante Mbappé. Após comemorar a conquista de sua 15ª Champions League, o clube espanhol iniciou a semana com o anúncio da contratação do atacante francês ex-PSG. Ele vai assinar um contrato de 5 temporadas, válido até 2029. Mbappé está com a seleção francesa em preparação para a Eurocopa e ainda não há data para a apresentação oficial. De acordo com o jornal francês Le Parisien, Mbappé vai vestir a camisa 9 do Real Madrid, vaga desde a saída de Benzema para o Al Ittihad em 2023. O diário também informa que o craque francês passará a usar a camisa 10 depois da saída de Modric em 2025. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e compartilhar o vídeo. Sigam também as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito ainda, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias do mercadão da bola. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.